Pessoas de todas as idades, credos e etnias desaparecem dia após dia no Brasil e no mundo. Mas por que alguém desaparece? Como a doutrina espírita explica o desaparecimento de alguém? Existe alguma forma de auxiliar a família que sofre com o desaparecimento de um ente querido? Confira as respostas destas e outras questões no Mundo Maior Repórter de hoje. Esse projeto nasceu há 21 anos, a partir do desaparecimento da minha filha. É um luto que se prolonga, porque você não consegue elaborar. Se a pessoa aparece, tem um desfecho, né? E se a pessoa não aparece, esse desfecho ele fica em aberto. Eu compartilho com todas essas mães, todos os dias eu compartilho com todas essas mães essa dor. Toda noite, né, nós saímos do nosso corpo. O espírito não fica preso ao corpo. Então, há a possibilidade desses encontros acontecerem no plano espiritual. Milhões de pessoas desaparecem no mundo todos os anos e muitas vezes o mistério do desaparecimento nunca é solucionado. Mas como a doutrina dos espíritos explica o desaparecimento de alguém? Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, todas as contingências que nós vivenciamos no planeta faz parte desse patamar evolutivo que nós estamos. Quando o desaparecimento ele é espontâneo, é decisão da pessoa, quem vai sofrer mais são os familiares. Pela falta, né, por falta de informação, por não saber o que está acontecendo. Porque diferentemente do desencarne de alguém que causa sofrimento, pelo menos ali você tem uma certeza, você sabe o que aconteceu, tá certo? Na questão do desaparecimento, você não tem certeza de nada, você não sabe para onde a pessoa foi, se aconteceu com ela, se ela desencarnou, se não desencarnou. Então, num planeta de provas e expiações, nós vivemos desafios diários, ininterruptos, até o nosso desencarne. O desaparecimento, como qualquer outra contingência, faz parte desse conjunto de provas típicos do planeta de provas e expiações. Entre as pessoas que mais desaparecem no Brasil, podemos citar os idosos e as crianças. Devido à grande vulnerabilidade de ambos, grande parte do desaparecimento de pessoas no país são protagonizados por eles. Nós temos vários relatos interessantes de desaparecidos. Aliás, tem um caso interessante de um canadense que desapareceu no Canadá e 5 anos depois ele foi encontrado aqui no Brasil, lá na Amazônia. Nós podemos cogitar que o espírito está vivenciando ou um resgate, porque provavelmente ele pode ter submetido outras pessoas em outros momentos a vivenciar esse tipo de contingência, ou a gente pode pensar que é só uma prova mesmo. Às vezes as pressões do dia a dia, da vida, o que se espera do jovem principalmente, cria uma pressão tão grande que ele entra numa situação de confronto com ele mesmo. A maior crítica feita ao sistema de investigação pública de desaparecimento é a base de dados oficiais. O sistema disponível quase nunca é atualizado e não permite que o sistema cruze informações com outros setores públicos. Dados oficiais disponibilizados no site desaparecidos.gov.br informam que os estados com maior número de desaparecidos são Rio de Janeiro com 110, Minas Gerais com 88 e São Paulo com 44 casos registrados por ano. Somando os 20 estados que foram catalogados, conseguimos o número de 368 pessoas que desaparecem anualmente. Já na consulta realizada na Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Estado de São Paulo, ligada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa,
a média de 57 casos de desaparecimentos registrados diariamente somente na capital. No Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública registrou em 2016 6.348 casos. Já em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Segurança Pública contabilizou cerca de 9.070 pessoas desaparecidas. Somando todos os casos, chegamos a quase 200 mil denúncias por ano em todo o país. A inconsistência dos dados muitas vezes acontece quando o familiar retorna e o cadastro oficial não é atualizado. Mas e quando alguém decide desaparecer por vontade própria? Segundo a doutrina dos espíritos, nós planejamos a nossa reencarnação. Esse planejamento, ele contempla alguns momentos decisivos. Se ele quiser, por exemplo, vai planejar o reencarne dele. Se ele quiser planejar para mais para frente ele desaparecer da vista dos seus familiares, ele até pode. Pode ser uma possibilidade, sim, de nós escolhermos vivenciar uma contingência de desaparecer por alguma razão que vai se enquadrar na lei de causa e efeito. Dentre os movimentos governamentais conhecidos para localizar pessoas desaparecidas, o movimento Mães da Sé foi instituído no estado de São Paulo sem fins lucrativos para localizar pessoas desaparecidas em todo o território nacional. Conheça histórias de esperança e fé de pessoas que não desistem nem um dia sequer de buscar o reencontro com seus filhos. Desde 1996, domingo sim, domingo não, diversas mães se reúnem na Praça da Sé divulgando fotos, nomes e o dia em que seus filhos desapareceram, em busca de encontrar alguma notícia sobre eles. São milhares de pessoas que circulam pela Sé todos os dias. A esperança é que alguma delas reconheça algum desaparecido ou guarde a imagem dessas pessoas na memória. Ivanise, como que surgiu a ideia da criação do movimento e por que você criou esse projeto? Esse projeto nasceu há 21 anos a partir do desaparecimento da minha filha, que desapareceu em 23 de dezembro de 95. E quando eu vivi a minha busca sozinha, eu cheguei à beira da loucura. Com a repercussão da novela de autoria de Glória Pérez, foi criada uma campanha nacional que resultou na localização de 113 pessoas desaparecidas, entre crianças, adolescentes e adultos. Passado algumas semanas, eles me ligaram falando que a escritora Glória Pérez ia colocar dentro da novela Explode Coração o depoimento de mães que tinham filhos desaparecidos e se eu gostaria de participar da novela. E aí eu aceitei o convite imediatamente. No dia 31 de março de 96, aconteceu o primeiro encontro nosso aqui na Praça da Sé. Escolhemos a Praça da Sé porque eu sempre via a Praça da Sé como sendo palco de grandes atos e reivindicação da sociedade civil. Estou aqui com a Maria Aparecida Camargo, que teve sua filha desaparecida há cerca de 30 anos. Maria, como que aconteceu o desaparecimento da sua filha? Você lembra do dia que aconteceu? Olha, foi nesse dia 14, né? Que eu trabalhava na Beira Alta, era promotora de vendas, eu vim para casa almoçar e ela falou para mim que ia no barateiro, né? Eu falei, vai, não demora, né? Que eu tenho uma reunião nesse dia. Aí ela saiu e nunca mais voltou. Meu nome é Dalva Campioto, procuro meu filho Leonardo de Souza Campioto, que está desaparecido desde 2007. E você lembra como foi o dia que ele desapareceu e você tem ideia do porquê que ele desapareceu? Olha, ele chegou do serviço, recebeu um telefonema com um ex-colega de serviço dele, que trabalhou com ele, combinando de se encontrarem. Aí ele foi e se encontrar com essa pessoa e não voltou mais para casa. Uma pessoa que tenha desaparecido, na verdade, ela tenha desencarnado, sem que os familiares soubessem. Pode-se promover esse encontro no plano espiritual, dependendo das circunstâncias. Essa contingência faz parte desse planejamento, então
existe uma vontade, faz parte do programa. Pelos ensinamentos espíritas que nós temos, todo dia, ou melhor, toda noite, né, nós saímos do nosso corpo. O espírito não fica preso ao corpo. Então, há a possibilidade desses encontros acontecerem no plano espiritual. Você desapareceu ou você perdeu um parente aqui fisicamente. Os desaparecimentos voluntários, muitos vão em função de desentendimentos familiares, muitos vão por desgosto, vão porque não conseguem acreditar que eles vão cumprir com as tarefas que a vida espera para eles. A pressão é muito forte. Nós estamos vivendo aí numa situação em que, segundo as estatísticas, a cada 10 minutos uma pessoa desaparece. No capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, vemos o seguinte trecho. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Do ponto de vista espiritual, a família, ela não é física. Ela é espiritual. Então nós vamos reencontrar esses familiares no plano espiritual, vamos celebrar o momento de aprendizado que nós vivenciamos e os laços de família, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, perduram. Nós temos laços espirituais, que é os que vão perdurar. E aí ficam os familiares aqui que acreditam apenas na consanguinidade sofrendo, quando na realidade tem que se pensar na questão espiritual, né? No próximo bloco, confira uma maneira eficaz e gratuita de ajudar famílias que sofrem com o desaparecimento de um parente. Não saia daí, a gente volta já já. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Muitas vezes nos deparamos com um mundo de provas e expiações, onde temos que viver algumas situações que planejamos anteriormente no chamado plano reencarnatório. Mas e quando falamos de pessoas desaparecidas? Podemos dizer que o desaparecimento voluntário ou involuntário pode ter sido planejado anteriormente ainda no plano espiritual? Os espíritos também explicam que a vida ela é cheia de desafios justamente para nos testar. O objetivo dos desafios não é nos derrotar, é fazer com que a gente aprenda a superá-los. E a partir do momento que você os supere, você se transforme numa pessoa diferente. Porque já que a gente está o tempo todo vivenciando provas, isso também vai contribuir para a nossa evolução. A gente não pode esquecer que o espírito vai reencarnar e ele vai reencarnar num lar. As condições para que ele vai reencarnar nesse lar tem que ser combinada com todos. O próprio espírito em si, e principalmente os pais que vão recebê-lo, né? Porque esses vão vivenciar durante um período muito grande aí, uma vida em comum. Ao consultar o Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte questão. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Ainda no Livro dos Espíritos, prossegue o questionamento. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como um castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Os motivos voluntários que levariam alguém a desaparecer
Um deles seria depressão por mágoas relacionadas à convivência familiar. Há uma grande possibilidade de um assédio aí, de um acesso a essa pessoa, fazendo com que ela repense coisas. E às vezes ela toma uma decisão dessa, não por uma decisão própria sua, mas incentivada, amplificada pelo mundo espiritual. Eles podem alimentar esse desejo de vir a, entre aspas, desaparecer, né? Muitas vezes só por uma demanda de atenção. Encarnado ou não, o espírito obsessor consegue comunicar-se com pessoas desse plano. Em algumas situações, o espírito obsediado tem alguma ligação com o obsediador. Muitos casos de desaparecimento são... Eu acho que a gente não pode falar estatisticamente aqui, mas eu diria que uma boa parte deles são motivados por obsessões. A pessoa entra num estado em que ela começa a ficar desgostosa com alguma coisa, ou com um relacionamento familiar, ou com a sua própria situação na vida, né? Com a forma como ela está contribuindo com o mundo, ela não se sente ambientada, ela precisa de alguma coisa. Então isso, sem ela perceber, ela vai sendo fomentado, vai sendo amplificado esses desejos. Na hora que eu alimento essa ideia, eu estou fornecendo espaço para uma mente desencarnada que esteja vibrando o mesmo que eu estou, esse sentimento, essa vibração que eu estou emitindo. Os espíritos influenciam nos nossos atos e nas nossas ações muito mais do que a gente imagina. Na maioria das vezes, eles nos dirigem e nós não percebemos. A lei de causa e efeito está sempre presente em um planeta de provas e expiações. Mas será que é possível associar esta lei às pessoas desaparecidas? A primeira coisa que nós temos que entender é que a lei de causa e efeito ela não está explícita em nenhum dos livros do Kardec. A lei de causa e efeito, segundo a doutrina dos espíritos, é entendida como, para todo efeito tem uma causa, né? Então, se você está vivenciando algo, só existe duas possibilidades: as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Isso é lei de causa e efeito, ela é espiritual, ela não é física, não é imediato. O espírita tem o hábito de achar que é uma lei de causa e efeito, é como uma lei de ação e reação, que é imediata e às vezes na mesma intensidade. Ele não precisa necessariamente sofrer as mesmas consequências. Essa ideia nós precisamos tirar da nossa mente, né? De que o castigo é que combate castigo. Não é assim que funciona, é o amor que suplanta o castigo. Hoje eu converso com a jornalista Ellen Alarça, idealizadora do site Pessoas Desaparecidas. Ellen, como que você começou esse trabalho e o porquê disso? A ideia do site foi criar um site que unisse o jornalismo e ação social para poder responder algumas perguntas para as pessoas que passam por essa situação e ficam com muita curiosidade, às vezes não sabem o que fazer sobre essa situação. Apesar da internet ser o principal meio de divulgação de pessoas desaparecidas, Ellen nos conta como é difícil chamar a atenção para esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas acham que compartilhar uma foto de uma pessoa desaparecida não vai ajudar, mas muito ao contrário. Eu recebo muitas mensagens, pedindo ajuda, pedindo compartilhamento, porque além do site eu tenho uma página do Facebook. E teve casos em que as pessoas me mandaram mensagem: nossa, que bom que vocês compartilharam, porque consegui localizar o meu familiar. Imagina só, hoje você tem 1000 amigos, os seus amigos têm mais 1000, mais 1000, mais 1000. Imagina isso multiplicado, o número de pessoas que conseguem visualizar a foto de uma pessoa que está desaparecida. Além da visibilidade do apoio nas redes sociais, outra dificuldade encontrada é a inconsistência dos dados que são disponibilizados sobre pessoas desaparecidas. Então, infelizmente, nós não temos um sistema único. Não existe no Brasil ainda um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Então, é muito difícil cruzar os dados. Se uma pessoa, por exemplo, desaparece no Tocantins e essa informação não chega, por exemplo, a quem está lá em Porto Alegre, porque não existe um sistema, não existe um banco de dados que você possa pesquisar. O desaparecimento, a primeira sequela que ele deixa é o desequilíbrio emocional. A depressão é o primeiro sintoma que aparece quando uma mãe perde um filho. Porque essa dor é só nossa.
O fato é, ocorreu um desaparecimento e a família está aqui, entra em desespero, porque não sabe o que acontece. Lógico, existem razões para isso estar acontecendo. Por exemplo, a história de um espírito é a história dele. Não necessariamente ela pode ser a minha história, entende? Ou seja, se você está vivenciando uma contingência, sempre terá uma causa, você estará vivenciando um efeito. E para todo efeito, sempre vai ter uma causa. Sempre quando eu recebo uma foto, eu olho para a imagem dessas pessoas e eu fico pensando, onde vocês estão? O que aconteceu? Assim, aí eu fico imaginando a família, as famílias esperando aquela dor, porque assim, as pessoas vão esperar sempre. Você sempre vai esperar que o seu ente querido vai voltar, que o seu amigo vai voltar. Entre dezenas de casos, alguns ainda não tiveram um desfecho. Nesses casos, Ellen Alarsa nos explica a importância da espiritualidade. Eu acho que você tem que acreditar em Deus, ter sempre a fé e ter esperança, que você vai localizar. Então, assim, porque se você não tiver fé, o que pode acontecer? O desaparecimento ele pode paralisar uma família. Se alguém tiver um desaparecido e quiser recorrer às suas redes sociais, o site, como que ela entra em contato com você? Então, tem a página, né, que é o site, que está aqui aparecendo no fundo, que é o pessoasdesaparecidas.net, e aí tem um ícone que você clica e vai direto para o Facebook também, que é Pessoas Desaparecidas. A principal forma de contato é através do Facebook, e os desaparecidos, eles não podem ser esquecidos, então eu espero que as pessoas realmente continuem compartilhando nas redes sociais e apoiando esse trabalho, não só o que eu realizo, mas de todas as ONGs e todas as pessoas que fazem trabalho em prol dos desaparecidos. A seguir, confira a entrevista com Denise Borges, mãe de Bruno Borges, que desapareceu no Acre em março desse ano. Não saia daí, a gente volta já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estabelecida em 2005, a Lei 11.259, mais conhecida como Lei da Busca Imediata, determina pronta investigação policial em casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. Anteriormente, era necessário esperar 24 horas para registrar um boletim de ocorrência de um desaparecimento. Hoje, basta procurar uma delegacia civil mais próxima. O caso do desaparecimento de Madeleine McCann ganhou os holofotes do mundo inteiro em 2007. Madeleine desapareceu em um quarto de hotel na cidade de Algarve, em Portugal, e até hoje permanece desaparecida. No dia 9 de janeiro de 2004, a ex-universitária e funcionária pública Priscila Vieira Belfort desapareceu no centro do Rio de Janeiro quando saiu para almoçar e ainda hoje seu paradeiro também é desconhecido. Os pais se sentem culpados porque acham que falharam. Puxa, porque é triste demais, né? Você ter uma pessoa que você estava ali no seu convívio e de repente ela some, sem dar satisfações, você não sabe o que aconteceu. Isso é desesperador, na verdade, né? Nós vamos passar esse legado para a nossa família, para os nossos filhos, e que esses filhos podem fazer escolhas totalmente diferentes de tudo isso que a gente ensinou. E se eles assim fizerem, nós vamos lamentar, nós vamos sofrer, porque nós amamos a pessoa. Mas a nossa consciência estará tranquila, porque nós sabemos que fizemos tudo que estava ao nosso alcance. O que é falhar na educação? Ora, se eu recebo um espírito no meu lar e eu dou tudo de mim, tudo de melhor para ele nos meus exemplos, de tudo, de aprendizados para ele, eu o oriento. Eu preciso entender que ele não vai viver a minha vida, ele vai viver a vida dele. É isso que os pais têm que pensar. Até que ponto a culpa é deles? Porque Deus não condena ninguém em função disso. O efeito mais destrutivo do desaparecimento é a culpa. Não é incomum encontrar casos de famílias que sofrem com o desaparecimento fruto de uma desavença familiar. Nesses casos, o sentimento de culpa pode até mesmo se desdobrar para uma depressão.
A doutrina espírita pode ajudar muito para quem está passando por esse sofrimento, mas não aquilo que a pessoa espera em si. Normalmente uma família que está vivenciando o desaparecimento de alguém sofre muito, principalmente pelo significado desse laço, não é, do desaparecido. E essa família normalmente experimenta muita culpa, não é? Um sentimento de culpa. Puxa, o que eu fiz? O que eu poderia ter feito diferente? Como que eu contribuí? Isso é normal, é a vivência do luto pela perda. Muitas vezes eu via na televisão, assim, as mães, eu assistia, né? Aí eu falava assim, meu Deus, tem misericórdia daquelas mães. Hoje em dia, Deus que tem que ter, eu pido a Deus misericórdia por mim. Porque eu via a dor delas. E hoje em dia é a minha. Então, o ser humano, só Deus para entender. Nós não podemos entrar na mente nem no coração de um. Só Deus. Eu tenho muita fé em Deus, que eu vou estar com meu filho aqui dando entrevista para vocês. E esse sentimento de impotência que os familiares experimentam é um luto que se prolonga, porque você não consegue elaborar. Se a pessoa aparece, tem um desfecho, não é? E se a pessoa não aparece, esse desfecho ele fica em aberto. Isso angustia muito. Nós estamos vivendo num mundo com as respostas que o mundo dá. E elas não são suficientes para atender as necessidades dessas pessoas que estão em sofrimento. O caso que repercutiu este ano foi o desaparecimento de Bruno Borges, de 24 anos, na cidade de Rio Branco, no Acre. Entramos em contato com Denise antes do retorno de Bruno. Hoje, um dos aprendizados que eu tive eu compartilho com todas essas mães, todos os dias eu compartilho com todas essas mães essa dor. O jovem esteve ausente durante 5 meses. Hoje, Denise nos conta o que mudou desde a última entrevista. É inexplicável, assim, o reforço da minha fé e da minha esperança. Muita coisa mudou, não só da Denise da última entrevista, como a Denise de hoje, né? Mudou também o respeito. Eu aprendi que Deus também está aqui dentro, ele é um Deus universal, você pode ser em qualquer lugar. Ele está ali, ele está te escutando, ele está te amparando. Existe uma passagem na Bíblia em que Jesus fala, tua fé te curou, pois eu acho que a minha fé me salvou. Eu tenho certeza disso. Além de muita busca e perseverança, Denise nos conta que a espiritualidade tem um papel fundamental na busca por alguém que desaparece. Todo mundo que orou pela causa do meu filho, que orem por todas as mães. Por todas, a gente não sabe o nome delas, a gente não sabe quem são elas. Eu só sei neste momento de que são muitas. Se o filho dessas mães não estão com elas fisicamente neste momento, em algum lugar Deus está cuidando. Não desistam, continuem pedindo. A alegria, ela não vem do que eu tenho, dos bens materiais, daquilo que eu conquistei. A alegria vem dessa força em Deus. Por quê? Porque eu podia ter tudo no mundo e não ter o meu filho. Eu não ia ser feliz. Entende? Ter um filho de volta é uma alegria inexplicável. Mas ter um filho de volta, sabendo que você foi agraciada com o poder de Deus, é mais inexplicável ainda. É uma felicidade que nunca mais eu vou esquecer, sabe? Foi assim, para mim foi um milagre, uma bênção de Deus. O recado que eu gostaria de deixar para quem está vivenciando uma situação dessa, né, de perda de um ente desaparecido, é primeiro que não entre no desespero, né? Não faça disso a única causa da sua vida. A religião tem um papel decisivo em qualquer sofrimento vivenciado no planeta. Qualquer religião. Falar de Deus, colocar Deus na vida do filho, colocar Deus na vida das pessoas que você convive, através do seu exemplo, é fundamental. Como espírito, o corpo é passageiro.
O que aprendizado nós podemos tirar dessas lições? Deus, na realidade, está sobre o domínio das coisas e sobre o controle. Se foi permitido que isso acontecesse, qual é a razão? O que te move em busca de encontrar sua filha durante 30 anos? Eu tenho que encontrar, né? Eu tenho que ter uma resposta. O amor de mãe. O amor de mãe, ele é diferente do de todo mundo. Do de pai, do de irmão, entendeu? Então, como mãe, nós não podemos desistir do bem mais precioso que Deus nos deu. Nós somos privilegiadas, né? Quando Deus nos escolheu para nos dar a maternidade, Ele sabia do que nós éramos capazes de suportar pelos nossos filhos. Então, ser mãe é uma dádiva. Então, é por esse motivo que elas não desistem. A doutrina dos Espíritos, segundo Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, é o Consolador prometido. Por que ela é o Consolador? Porque ela traz respostas que nos consolam, que vêm ao encontro da nossa lógica. Nesse sentido, eu gostaria de convidar então essas pessoas que busquem as casas espíritas. Talvez você encontre a paz que você precisa para continuar vivendo e evoluindo, crescendo. Na medida do possível, administre essa contingência com fé, com esperança e com Deus. E o Mundo Maior Repórter de hoje fica por aqui. Você já sabe, dúvidas, críticas ou sugestões? Mande um e-mail para mundomaiorrepórter@tvmundomaior.com.br. Até o próximo programa. Do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.